Fala, meus amigos, Will aqui na área de novo. Tô aqui hoje para falar com vocês e trocar uma ideia com vocês aqui sobre um tema que é muito importante para Portugal. Foi um dos temas que fez com que eu decidisse vir para cá. Eu quero trazer esse debate aqui para vocês, para a gente discutir um pouco sobre isso e entender em que momento que a gente está hoje aqui em Portugal, tá? Bom, se você não me conhece ainda, cara, eu sou o Will, eu moro aqui em Portugal há 5 anos, vim para cá com um trabalho, vim para cá para buscar uma melhoria de qualidade de vida, principalmente nesse assunto que eu vou falar hoje. Então eu te convido aqui para seguir esse canal, curtir esse conteúdo aqui, comentar, deixar suas opiniões, desde que elas sejam opiniões respeitosas, claro, né? Brasileiros, portugueses e outras nacionalidades também que queiram discutir sobre esse assunto que eu vou trazer aqui hoje, tá? Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre segurança, tá? Que é um momento importante aqui em Portugal. Estou aqui há 5 anos o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Realmente mudou um pouco a percepção de segurança nesses últimos 5 anos. Quando eu cheguei aqui em 2019, a percepção era uma. Hoje, a percepção de segurança é outra. Mas eu quero falar com vocês também, tendo como base um tweet, né? Um X, não sei como é que chama hoje, depois que foi comprado pelo Elon Musk. Elon Musk não é mais Twitter, é X. Do Gonçalo Souza. O Gonçalo Souza, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O Gonçalo Souza é um português, que ele é um comentador político, aqui eles chamam de comentador, acho que é assim. Mas é um cara que fala sobre política aqui em Portugal e ele disse o seguinte: Portugal vive um aumento de criminalidade e violência preocupante. Só nos últimos dias, jovem esfaqueado no Norte Shopping, idoso de 81 anos esfaqueado no Seixal, grupos de criminosos ameaçam com facas pessoas nas estações Sete Rios, jovem de 7 anos esfaqueado em Faro, esfaqueamento em Albufeira a proprietário de pastelaria. Só em 2023 foram reportados 18 mil crimes de criminalidade juvenil, um aumento de quase 10%. São os dados que ele traz aqui. A criminalidade grupal, segundo ele, aumentou 15%. Tá? E aí ele depois fala sobre as soluções, eu vou falar aqui sobre as soluções que ele propõe. Se eu for falar da minha perspectiva direta, tá, do meu dia a dia, eu não senti tanta diferença, tá, pessoal? Sendo muito sincero com vocês. Para mim, que venho do Rio de Janeiro, que é um lugar extremamente violento, inseguro, que a gente vê pessoas com armas na rua assaltando as outras e tudo mais, isso fazendo uma comparação com o Brasil, tá? Ainda não chega nem perto disso do que a gente chama de insegurança no Brasil, tá? Agora, realmente as notícias estão saltando mais aos olhos quando a gente olha para a segurança aqui em Portugal. A gente vê esses dados aqui, essas últimas notícias que o Gonçalo falou, e a gente fica um pouquinho assustado, né? A gente fica assim, caramba, será que isso é uma tendência ou será que é um momento pontual? O que está acontecendo em Portugal, né? Tem relação com a imigração? Não tem relação com a imigração? Eu, particularmente, não tenho uma opinião concreta, não posso dizer de forma concreta que esse aumento da criminalidade tem relação direta com os imigrantes vindo para cá e de onde vêm esses imigrantes, tá? Eu não tenho como afirmar isso. Por que eu não vou afirmar isso? Porque eu posso estar sendo preconceituoso com as pessoas que estão vindo para cá e eu não tenho dados concretos, tá? Para chegar nessa conclusão, eu teria que ter dados concretos, como, por exemplo, a criminalidade aumentou 15%, igual ele diz aqui, né? A criminalidade aumentou 15% grupal, e desses 15% do aumento de crimes que tiveram, X% são de cidadãos estrangeiros. Aí sim, eu conseguiria dizer que isso é uma relação direta. Como eu não tenho esse dado, eu não vou ser injusto aqui com a parte dos imigrantes que estão aqui em Portugal. Quando a gente tem aumento da quantidade de pessoas, a gente tem salário muito baixo, a gente tem, para além do salário muito baixo, um custo de vida muito alto, né? A gente tem hoje Portugal com um ordenado baixo, as rendas muito altas, as pessoas acabam tendo dificuldade de grana e isso, em alguns casos, gera, assim, aumento de criminalidade, né? Então pode ser uma coisa que tenha relação, sim, mas eu não vou afirmar, tá? Não vou afirmar porque eu não vou ser injusto com ninguém aqui.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre as medidas que o Gonçalo propõe aqui, que é: a polícia tem de ter mais poder para atuar e, se necessário, de forma mais violenta, sem represálias profissionais. Violência, a minha opinião sobre essa primeira ação. Primeiro, violência não se resolve com violência, tá? Eu sou de um lugar, sou do Rio de Janeiro, em que a polícia é extremamente violenta e não resolve o problema da criminalidade. Não será com mais violência que a polícia vai conseguir diminuir os índices de criminalidade. Não será com isso, tá? Então, pessoal, por fim, não será com mais violência, a polícia sendo mais violenta, que a gente vai ter uma redução da criminalidade aqui em Portugal, tá? Essas componentes não são diretamente proporcionais. Uma coisa não resolve a outra, tá? Uma outra coisa que o Gonçalo diz aqui, ele diz o seguinte: molduras penais mais pesadas e um sistema de justiça menos benevolente. Aí sim, aí eu concordo com o Gonçalo, porque se a gente começar a pensar que a criminalidade aumenta porque as pessoas, no final do dia, elas entendem que nada vai acontecer, ou seja, há uma sensação de impunidade, aí sim eu posso concluir que esse é um problema que precisa ser resolvido, ou seja, as leis precisam ser mais duras com os criminosos em Portugal. Com relação a isso eu concordo. E a terceira solução que ele coloca aqui é restrição adensada da imigração. Grupos terroristas da Índia e do Brasil já operam em Portugal. Aí ele abre aqui parêntese: Tigres do Calistão e Comando Vermelho. Acho que sim, acho que a imigração precisa ser controlada, mas não sei se isso tem relação direta com a criminalidade, como eu falei anteriormente. Uma coisa eu tenho certeza que eu não concordo com o Gonçalo, que é o Comando Vermelho já estar presente em Portugal. Não acredito nisso. Eu vi notícias recentes de que o PCC atua em Portugal e acredito que sim, o PCC é uma facção criminosa gigantesca, muito rica, atua na Europa inteira, nos Estados Unidos, em vários lugares com venda de entorpecente, né? Então, não vai deixar de atuar em Portugal, tá? Mas sim, é uma coisa que precisa ser controlada melhor. Isso tem a ver muito mais com segurança pública do que com imigração, tá? Tem muito mais a ver com segurança pública do que com imigração. Até porque essas facções criminosas podem não entrar aqui como imigrante, por exemplo. Podem contratar pessoas daqui para atuarem aqui. E não tem diferença nenhuma no final do dia, tá? E aí ele finaliza, né, o tweet dele dizendo: ou isto é implementado ou Portugal vai passar por períodos muito negros. Concordo, acho que é necessário realmente uma série de mudanças e precisa um plano mais robusto para a situação da segurança em Portugal. Mas algumas coisas que ele falou aqui eu não concordo efetivamente. E principalmente não concordo com o início do que ele diz, que só existem 3 soluções para isto. Não existem só 3 soluções para isto. Acho que se colocar aqui um monte de gente para pensar, as pessoas vão pensar em uma série de soluções diferentes para a segurança, que não só essas 3, né? Enfim, pessoal, esse é um tema que é delicado, mas que é preciso ser enfrentado de frente, como todos os outros temas que envolvem o nosso dia a dia. E a segurança é um deles. E para você que está pensando em vir para Portugal, pensando num ambiente mais seguro, se a gente estiver comparando com o Brasil, Portugal é muito seguro. Se a gente estiver até comparando com alguns países da Europa, sim, Portugal é muito inseguro. Mas, nesse momento, há alguma instabilidade. Tá? Há alguma instabilidade que, a meu ver, está sendo tratada assim, não como deveria, mas as pessoas estão começando a dar mais atenção para isso, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe aí com mais pessoas, coloca aqui a tua opinião, curte, segue a gente lá no Instagram também, o Will Europa, e eu espero te ver nos próximos vídeos. Tamo junto, é só o começo. Valeu!